Fala, Vete do meu coração, seja muito bem-vindo. Essa é uma live do projeto Vete 10K. Eu sou o Felipe Cambruz e eu ajudo veterinários a ter uma renda de 10 mil todo mês sem precisar se matar de trabalhar. Seja muito bem-vindo. Hoje eu trouxe um convidado super especial, o Fábio Nemer. Ele é um grande amigo meu e é um excelente profissional. Ele é um capacitador comportamental e ele trabalha com inteligência emocional e inteligência comportamental, neurociência e inteligência comportamental. É um grande estudioso da área, está sempre estudando, sempre se aperfeiçoando, sempre se capacitando. Tem anos e anos de experiência, ele vai contar um pouquinho da trajetória dele aqui para vocês. O tema da live de hoje é como a inteligência emocional influencia o mercado de trabalho do veterinário. Então o Fábio Nemer vai trazer a bagagem toda dele, desses anos de estudo, desses anos de prática mesmo, que ele colocou em prática com as pessoas, se capacitando comportamentalmente falando, e hoje ele vai trazer esses ensinamentos pra gente, tá bom? Vou chamar o grande Fábio aqui. É muito bom estar com você de novo, e eu estava ouvindo você fazer a apresentação, a introdução antes, e olhei, né, como eu não tinha olhado com o mesmo foco, a sua bio, e a sua bio tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui, com o que a gente vai falar, que é exatamente buscar dentro da profissão a qualidade de vida e, obviamente, como consequência, a qualidade de vida por ela começar na profissão. Então, quem se mata de trabalhar, aquele mito do empresário que está 10 horas no escritório, né? Aí acha que trabalha muito, ele está improdutivo e não sabe outra coisa, planejamento de tempo zero. Só que a questão tem muito mais profundidade para que isso aconteça, Felipe. Aí a gente vai conversar sobre isso aí com uma nova base, porque, como você estava falando sobre estudo, eu quero ter o título de neurocientista. Eu posso ter, não tem legislação, mas eu quero meter a mão na massa no equipamento de imagem para ver como que a galera de hoje pode envelhecer bem. Boa. Porque eu estou estudando gerontologia. Eu estou comecei ano passado a fazer gerontologia, depois vou fazer psicanálise. Então, agregando a 30 anos de neurociência do comportamento, eu pretendo estudar o bom envelhecimento do jovem e, em particular, a profissão que eu amo, para a qual eu amo trabalhar há 10 anos já, no veterinário, porque eu sei das adversidades, eu sei quantos desistem, eu sei quantos já se deprimiram, pararam, voltaram, depois não se encontram mais. Às vezes começa em casa a questão, né, Felipe? Pô, você vai ser médico de veterinário, de bicho? Você não vai ser... Quer dizer, vou pagar, mas fica jogando na cara. Né? Então, assim, são várias situações que têm por trás disso todo o histórico do ser humano Homo sapiens e das mudanças sociais que a gente veio sofrendo ao longo dos séculos, que se a gente perceber isso, eu estou vendo que eu estou conseguindo aplicar, como a inteligência emocional é muito ampla, são 30 anos de estudo, tem que criar focos, né, em cada live, em cada aula. Eu estou vendo que o quanto que inteligência emocional combina com esses conceitos da gerontologia, do homem na sua essência e do que ele é hoje no que a gente chama de mundo civilizado. Né? Será que é? Será que não é? Bom demais, Fábio. Gratidão pela tua introdução. Acho que já deu para conhecer um pouquinho do Fábio, do que ele é, do que ele trabalha, a paixão dele, a neurociência, com base e focado no veterinário. O colega, que é você aqui tão especial, colega médico veterinário que está aqui assistindo a gente. E o Fábio trouxe uma grande questão, né? A questão das dificuldades da medicina veterinária, do mercado de trabalho em si. A gente sabe que é difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, todo mundo era milionário, mas não é fácil, mas tem um caminho. É simples, né, Fábio? É simples. Tem alguns ajustes, o Fábio vai ensinar algumas coisas, algumas técnicas para a gente, algumas estratégias hoje, a gente vai conversar sobre essas dificuldades e como que você, médico veterinário, pode lidar com isso no seu dia a dia. Fábio do meu coração, esses dias eu estava ouvindo uma colega médica, né? Eu sempre falo dos plantões. O veterinário ele reclama muito do plantão, fala que é muito desgastante, que ele tem que trocar o dia pela madrugada, passar a noite indo em caminho para o trabalho é perigoso, madrugadas, né? E tá lá sozinho, às vezes no plantão é perigoso. Então tem todas essas questões, além do não dormir direito, não descansar direito, ciclo circadiano, troca tudo, né? Além de tudo isso, tem a remuneração baixa, que ele ganha R$10 por hora, desproporcional. R$8 por hora, desproporcional. E o mais engraçado, Fábio, é que se fosse
não é engraçado a gente falar, né? Mas uma médica falou assim para mim: Felipe, eu vi uma postagem sua falando que o médico veterinário ganha R$ 150 de média de plantão. Eu me assustei. É verdade isso? Ela não acreditava, Fábio. Ela fez uma pesquisa com os médicos veterinários que seguem ela, fez um post no Instagram falando assim: nossa, como o plantão do médico está defasado. Eu, há 10 anos atrás, quando eu me formei, era R$ 1.000 o plantão. E continua, R$ 1.000. E ela Não, viu, nossa, é R$ 150 o médico veterinário. é um Ela se valor, desesperou. é um valor simbólico e um valor depreciativo para a profissão. Por isso, quando eu achei muito legal a abordagem, né, inteligência emocional, a gente tem que ter foco. Os próprios conceitos atuais da inteligência emocional no século XXI, que o Daniel Goleman continua vivo estudando, tem o livro Foco. Então, a gente tem que ter foco porque ele é muito amplo. Esse foco na questão social e na questão profissional, porque as coisas se fundem, isso aí é muito importante a gente poder abordar, porque, por exemplo, quando a sua colega falou isso aí, qual foi o motivo pelo qual ela comentou? Você estava fazendo algum comentário? O que houve? Eu estava aqui comentando que é difícil, igual a gente está fazendo aqui, que é Tá. difícil o médico Aí veterinário, chegou o plantão, número. aí ela lembrou. Aí chegou o número. Pois, eu moro em Niterói, que é uma cidade que já ficou entre as 4 melhores em qualidade de vida, fica ao lado do Rio, mas não tem o índice de violência é muito baixo e tem aqui uma boa qualidade de vida, tudo. Assim, eu vejo aqui médicos veterinários que ganham ainda menos do que isso no plantão. E com um detalhe, quer ver outra coisa que eu acho assim totalmente discrepante e paradoxal? É você trabalhar num domingo e ganhar muito pouco porque estão vendo que você está desesperado como estagiário ou está começando. E outra coisa, galera, não se sintam desesperados não. No início, quando vocês enquanto tiverem uma energia para poder investir, faz plantão, faz trabalho voluntário, não interessa. A grande questão é você saber até onde você vai planejar a sua vida para que chegue um ponto em que você promova mudanças e não fique infeliz com a profissão que você sempre sonhou. Grande E outra chave. coisa, Felipe, assim, sem demérito para nenhuma profissão, mas veterinário, médico veterinário, médico de ser humano, policial e professor são profissionais que você pode botar até concurso público no meio. Inclusive, eu sou professor da Cadepol, treino policiais, né? Dou consultoria para casos mais graves, então faço análise, eu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho com a leitura de linguagem não verbal, é a única academia do Brasil, e só tem isso no FBI, trabalho com a grafologia e com a análise linguística. Tem até alguns posts também, que é importante a gente ouvir isso. O veterinário sabe fazer essas análises, porque isso está dentro do processo empático da inteligência emocional. Fazer essas análises quando está falando com o tutor. Porque às vezes o tutor não está entendendo nada do diagnóstico que você está passando, muito menos ele vai entender da prescrição e você acha que deu o recado. Depois ele não usa o medicamento correto, ele troca medicamento, ele para a antibiótico terapia. Aí a culpa é de quem não explicou adequadamente ou de quem errou e é leigo. E outra coisa, uma empresa outro dia. Uma coisa importante, Felipe. O médico veterinário entender, e da mesma forma que em outros segmentos que eu atuo, as pessoas acham que as dores delas são sempre as maiores. Porque como o cérebro ele é medroso, como tem a emoção principal, o medo, e é preguiçoso, que ele queima muita energia, então a tendência é o nosso diálogo interno, quando a gente planeja uma decisão, ser negativo em primeiro lugar, positivo em segundo lugar. Então, por exemplo, acabei de atender um cliente grosseiro, aí eu, ao invés de imaginar que o próximo vai ser super legal, eu mantenho meu cérebro armado com o meu sistema de sobrevivência, fuga e ataque para o próximo, que eu nem conheço, porque na dúvida eu já estou prevenindo se ele for grosseiro também. Olha como é que o cérebro trai a gente. Aí eu estava vendo um documentário de monges tibetanos na ressonância com pessoas normais como nós, e eu me incluo porque com 29 anos de inteligência emocional não fiquei nem nunca ficarei perfeito, né? Então, simplesmente eles iam receber um aviso sonoro na ressonância e uma borrachinha, uma mangueirinha que passaria uma água quente aqui pelo dedo para, sem doer, para ver a reação da dor no cérebro. Primeiro teste,
normal, pessoas como nós e os monges tibetanos. Na hora que deu alarme, ativou a amígdala emergencial do cérebro de todos os normais. E os tibetanos, cérebro parado. E não teve a água circulando. Mesmo assim, o dos seres humanos custou a voltar ao normal. Aí teve o segundo toque e aí teve a água dessa vez. O dos tibetanos demonstraram dor num nível muito mais baixo e voltaram à normalidade muito mais rapidamente. O que eu quero dizer com isso é que isso está dentro do processo de inteligência emocional, porque tanto consciente quanto inconscientemente, o nosso cérebro está sempre perseguindo a gente para decisões rápidas, práticas, imediatistas, que você que é médico veterinário sabe que, né, eu estou há meses fazendo minha investigação com médicos muito competentes, muito empáticos, porque acabei de receber mensagem da médica que eu tive lá hoje, sabe? Então, quer dizer, são detalhes pequenos que a gente sente a diferença como tutor e muitas vezes no automático, que o cérebro... Aí é aquela questão que eu ia falar dos homos. A gente tem muito mais facilidade no mundo que a gente vive de nos permitir ser automatizados pelo cérebro do que num ambiente mais menos civilizado, urbanizado, que é o que a gente chama de moderno. Então, como aprender a lidar com esse mundo se o cérebro não foi feito para ele? Esse cérebro que nós temos, né, eu não sou evolucionista, eu sou criacionista, e a neurociência estuda as religiões, a espiritualidade. Então, o cérebro que a gente tem aqui, cara, é o cérebro para viver lá no meio dos predadores, sem moradias, para viver em alerta. A inteligência emocional flui muito melhor, não tem disputa de ego, que é o que eu vou falar, certo? Não tem, mesmo se houver liderança, é porque é uma coisa lógica, porque talvez a pessoa tenha mais força muscular, mais sabedoria, mas a grande questão, Felipe, é que o ser humano ele tem um conceito na psicologia, que eu estudo na gerontologia, chamado homo ludens, ludens vem de lúdico, que é do latim. E nós somos, na essência, ludens e nascemos ludens. Só que essa migração do homo ludens, depois da segunda revolução industrial, para o homo faber, que aí é essa questão que você coloca lá na sua bio. O veterinário não pode virar homo faber. Que o homo faber é o cara que a sociedade, a mídia, o status social ditam metas, regras, e ele não consegue se planejar, se frustra e perde a noção de início, meio e fim. Por exemplo, eu faço esculturas, tá? Não vou pegar ali agora, eu faço esculturas. Então, um artesão, como eu, na hora que eu vou fazer, eu pego um tronco um toco de madeira e esculpo, vou pegar aqui. E esculpo ali dentro, certo? Então, isso aqui é uma escultura, uma das esculturas que eu fiz. Aqui é o ângulo do toco, para as pessoas entenderem. Então, ela fica totalmente equilibrada e tem... Pronto. Então, o que eu fiz? De um toco, com um formão e um martelo, eu fiz o processo de início, meio e fim. E hoje, nós perdemos essa essência, que se a gente não entender qual é essa essência, a gente perde a nossa essência de integridade social de início, meio e fim. Porque, por exemplo, o cara que trabalha na fábrica da Volkswagen, ele aperta o botão, o carro, aí o robô pinta, aí depois o outro aperta o botão, aí monta isso, mas ninguém anda no carro e ninguém vê. Uma vez eu peguei uma fábrica dentro do complexo alemão, todo mundo conhece uma fábrica de tecnologia, onde eu trabalhava como consultor, o complexo foi aumentando, e eles produziam em ambiente estéreo, papel especial com qualidade fotográfica, tinha que ter luva, banheiro do lado de fora, rótulo para a indústria farmacêutica. E eles reclamavam muito. Eu falei, deixa eu fazer um treinamento para eles. Que isso, é tudo ignorante, não sei o que. Eu falei, deixa eu fazer. Cara, eu botei os caras para imprimirem, que eles não sabiam o que era gloss. Por que eu tenho que botar luva? Por que é gloss? Eu falei, gloss é um papel brilhante, é em inglês. Por que é mate? É o fosco. Eles ficaram super realizados. E outra coisa, aprenderam a botar o papel na impressora e ainda imprimir no computador, escolhendo a imagem. Quer dizer, eles se sentiram inteiros no processo. Eles entenderam o início, o meio e o fim. Certo?
E a pressa diminui porque você começa a entender que aquele processo tem aquele tempo de produção para manter a integridade do produto. E outra coisa, você está compromissado com isso. Então, o médico veterinário, ele mesmo que ele não participe de todos os processos de uma clínica, como é que funciona? Aí, Felipe, você é melhor para me dizer. Tá? E sem aqui a gente julgar, generalizar ou criticar, e sim analisar. Como é que funciona o que eu ia falar até deixei de falar? O que a gente acha que as dores nossas são maiores? Médico veterinário, não acho que o que acontece no seu segmento, a dificuldade que você tem, só acontecem no segmento veterinário. Acontecem em todos, tá? Porque tem empresas, seres humanos, clientes, sempre vai ser igual. Só no Sebrae foram dezenas de milhares de empresas que eu atendi. E a gente vê as mesmas reclamações. Está caro, aumentaram minha meta, né? O cliente falou que está caro. Né? Então, assim, as coisas se repetem. Mas no que diz respeito a clínicas, e até pegando, não precisa ser uma empresa grande, tá? Como é que você vê o relacionamento interpessoal, Felipe, do médico veterinário? O trabalho em equipe para que haja essa sensação de integralidade. Porque para a gente não virar, para vocês não virarem médicos veterinários homo faber, tá? É uma relação complexa, Fábio, porque eu vejo muitos colegas virem me falando assim, né? Teve um colega esses dias que ele escreveu assim, é cobra comendo cobra. Ele escreveu, eu comecei a pensar, o mercado de trabalho hoje no médico veterinário está nesse jeito. Mas não, a gente não pode generalizar, claro. A gente vê o negativo, vê as dores, vê os problemas, vê muito problema, só que não dá para generalizar. Mas o que acontece hoje com o médico veterinário é isso. É o medo de perder o cliente, porque ele tem poucos clientes, mas não é porque tem poucos tutores com poucos cachorros. É porque ele não sabe se posicionar, não sabe fidelizar um cliente, não sabe atender com excelência. Então ele acaba jogando a culpa para o mercado de trabalho. Sim. E acaba colocando a culpa no colega e acaba acontecendo isso mesmo. Em algumas relações acontece a deslealdade, por exemplo, né, de um falar mal do outro, a falta de ética. Acontece. São seres humanos, não é o veterinário, é o ser humano, né? É, o ser humano. E essa complexidade da relação acaba deixando a medicina veterinária cada vez mais difícil, vamos dizer assim, para o médico veterinário. Ele acaba... e aí vem o imediatismo, por exemplo, né, que você falou, que você citou como uma coisa importante. No primeiro desafio de um colega que não indicou ele, o medo de um colega, ele tem muito medo de indicar o outro colega porque ele tem medo de perder aquele cliente. Ponto. Coisa errada, mas acontece. Não muda, é impressionante. Não, é complicado, cara. É tipo assim, em vez de ajudar o tutor, ele tá pensando nele, ele tá pensando no umbigo dele, no crescimento dele, sendo que se ele não ajuda o colega, ele também não é ajudado. É reciprocidade, não tem como ele crescer sozinho, né? Ele tem que crescer junto com outras pessoas. Por isso que eu bato sempre na tecla aqui da parceria, né? Trazer parceiros certos do seu lado. A Karen, que assistiu a minha aula com você e foi aluna minha, ela acabou de comentar que é complicada essa questão da integralidade. Só que assim, Felipe, eu fico... hoje eu estava, né, meu cachorro está tendo, né, algumas descompensações, não são senilidades, está dentro da senescência, né, já estou usando os termos da gerontologia aí, mas eu vou no local onde eu vou já há algum tempo, porque, primeiro, o impacto e a primeira compra que a gente faz é da fisionomia das pessoas, é do layout. Quando você chega num lugar... Quando você fala assim, poxa, que energia ruim, sabe? Não fui com a cara daquela pessoa. É porque seu cérebro fez uma leitura não verbal, fez uma análise não tonal, mas ele não está mais treinado para isso, porque depois da alfabetização, a gente faz uma migração para escrita e leitura formal, porém deixa de perceber que a linguagem não verbal é o que mais pesa na comunicação e a entonação também. Se eu falar com você, Felipe, estou muito feliz que eu estou aqui agora. Né? Quer dizer, você vai dizer, ele está morrendo e está mentindo. Né? Então, a grande questão, primeiro de tudo, é entender essa essência do Homo sapiens e não se permitir nunca abandonar o lado ludens. Então, você, médico veterinário, dança, é artesanato, o que você puder fazer com que você se identifique e se desconecte 100% do que você faz no seu trabalho, você está permitindo ao seu cérebro ter o que eu achava que também era a palavra coloquial, mas tem vários especialistas de recreação e lazer, entendeu? Porque
O lazer nosso, o que acontece? Nós temos dois instintos, sobrevivência e perpetuação da espécie. O nosso de perpetuação da espécie, no mundo chamado de moderno, ele não funciona muito bem, porque a gente quer ter pouco filho. Aí ele migra para o status social. Aí você vê o médico veterinário com disputa de título, com disputa do equipamento que ele tem, com disputa de ego interna. Você vê médico veterinário que acha, como não só é médico veterinário, tá? Quanto mais a formação for técnica, minha mulher é dentista, mais as pessoas acham que o comportamental está em último plano ou não existe. Eu estou fazendo uma pesquisa. Claro, com quem já foi aluno meu, 90% me diz que já fez algum curso comportamental. Então não foi só comigo também. E fazendo aleatoriamente com outros que eu conheço, entrando no Instagram, pedindo, está dando um trabalho. É o contrário, os que não foram alunos meus, 80% nunca fez um curso comportamental. E olha que o seu curso, ele é um curso que tem um misto muito bacana, porque ele tem um conteúdo muito consistente para se ganhar dinheiro, que não é pecado nenhum ficar rico, ganhar dinheiro, e sim ser ganancioso, que a gente não deve. Não pode ter disputa interna, disputa de ego, senão as empresas não crescem nem você. Agora, você ensina as pessoas, não é o número apenas. O número é consequência do comportamento. Não é? Porque se a pessoa faz seu curso e acha que vai ficar deitada e vai ganhar 10K, não vai acontecer. Né? Não vai prospectar, não vai treinar. Pomba branca que desce um milagre, não tem isso. Exato. Não, depois a culpa é do Felipe. É igual quando eu também dou aula de linguagem não verbal, aí ficam os policiais e em outros ambientes, pessoal, um analisando o outro. Eu falei, gente, já vou logo avisando, tá? Se vocês estão pensando em usar isso aí para ficar analisando marido e mulher e der separação, vocês vão dizer que a culpa foi minha. Então, depois vão dizer que a culpa foi sua. Então, assim, a grande questão... Tem um outro homo numa classificação aí, dentro da inteligência emocional, Felipe, que incomoda muito, que na verdade nós somos esse homo, mas nem sempre nos manifestamos assim. Mas ele incomoda muito o veterinário. Eu vou dizer uma coisa que incomoda muito, por exemplo, essa questão, vamos lá, para a gente ir pontuando, da integralidade. Gente, eu tive numa clínica uma vez, que tive uma insatisfação e voltei. Mas o comentário que eu fiz, eu falei, cara, assim, falei pro médico, olha, esse atendimento que você fez não é compatível com os outros que você fez. Hoje você fez um atendimento técnico, você aplicou um antibiótico, em função do outro está dando efeitos colaterais, mas ao mesmo tempo foi técnico. Mas a pessoa se ofendeu achando que eu estava agredindo, chamando de técnico. Não, o técnico é uma profissão tão digna quanto alguém que tem outra especialização. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas estão muito armadas. E entrando no nosso segmento, eu me inserindo aí com vocês, claro que tem tutor super grosseiro, mas cuidado para não rotular, porque eu pergunto, hoje eu vi na formulação que passaram para mim, de um protetor hepático, acetilcisteína, e como eu trabalhei, eu comecei na Johnson, treinando na Janssen, né, na área farmacêutica. Então, eu conheço um pouquinho de alguns medicamentos. Eu falei, pô, se o cisteína não é mucolítico, quer dizer, a médica é super legal, ela me explicou, olha, nessa dosagem ela funciona assim, que eu até me esqueci já. Mas tem gente que se incomoda. Se você perguntar, vai dizer, tá perguntando por quê? Falei, então tá bom, vai comprar seu iPhone e não pergunta nada. O cara vai te dar um de 128 gigas, sabe? Você vai achar que pagou barato, depois você vai ficar o dia inteiro descarregando foto para poder sobrar espaço na memória. Então, você não vai perguntar pro cara, ele não vai perguntar você também com a sua necessidade. Então, o médico veterinário que se incomoda com o doutor Google ou com a pergunta que o doutor faz, ele está inseguro com a própria profissão dele. Mas isso é comportamental. Eu sempre falo que a culpa não é do Google, né? A culpa é do veterinário que não explicou direito, não, né? Todo mundo. E outra coisa, Felipe, eu chego no seu consultório. Felipe, fiz até um post outro dia, que eu vou lançar um curso de inteligência em negociação e vendas, que é outra palavra também aqui para o veterinário, parece palavrão, né? Muitas vezes, não todos. Os que eu treino não entendem, né? Eu trabalho com o casal vet, que você conhece, então, né? Você fala de venda. Agora, para muita gente da área médica, meu irmão, fisioterapeuta, vender
parece uma coisa desonesta, né? Que você, pô, associa o cara a final de carreira. Cara, a vida é uma venda, a venda é a comunicação. Então, se eu estava com uma empresa outro dia que ele falou, Fábio, uma empresa de limpeza técnica, então faz desinfecção de superbactérias até. Pô, não aguento mais falar a mesma coisa para o pessoal da área técnica, eles estão quebrando equipamento. Aí eu falei para ele assim, meu cachorro, eu tinha um cachorro que tinha uma insuficiência cardíaca congestiva, o ventrículo esquerdo estava muito já hipertrofiado e o pulmão dele já não estava, sabe, precisava drenar. Eu mesmo aplicava o Lasix, entendeu? Eles olharam para mim assim, o que esse cara está falando? Eu falei, vou explicar de novo. Eu tinha um cachorro que tinha insuficiência cardíaca congestiva e eu repeti a mesma história 5 vezes. Aí a esposa captou, já sei. É porque ele falou que não aguenta mais falar a mesma coisa sobre os equipamentos. Eu falei, é isso. Se você falou para o tutor de uma maneira e percebeu nas expressões aqui no meio da testa a não compreensão, não pergunta se ele não entendeu, explica de outra maneira. E tem tutor que eu mando, que o veterinário já tem intimidade e até faz sabatina no tutor. Dá a receita para ele e fala, Felipe, agora você, o doutor Fábio, me fala aí tudo que você tem que fazer. Então, todas essas questões que eu estou falando, que parecem pequenos detalhes, elas são estratégias que eu uso para desautomatizar o cérebro. Outro dia eu fiquei fazendo uma brincadeira comigo de manhã. Tudo que eu ia meter com a mão direita, eu usava a esquerda, e vice-versa. Aí parece que você vai ficar maluco. Mas, assim, naqueles momentos, eu tiro o meu cérebro no automático. Como também buscar planejar, que eu também vejo falta de planejamento, de rotina semanal, por exemplo, certo? Então, para quem eu devo ligar? Qual é mais emergencial? Quando que eu ligo? Quando que eu passo o WhatsApp, porque não é necessário ligar? Como que eu treino a minha secretária para ela, de forma inteligente, emocionalmente, cativar o cliente pelo tom da voz dela e não ser um informante de preço? Outro dia eu liguei para 10 clínicas aqui, quando está a consulta, todos me deram preço, não perguntaram o meu nome, e eu passei depois o WhatsApp para as 10, todas responderam o preço, viram o meu nome e nem repetiram o meu nome. Quer dizer, mensagem automática, que pode ser bom, mas pode ser ruim. Por quê? Na inteligência emocional tem inteligência digital. As pessoas não ainda aprenderam, e talvez nunca aprendam 100%, porque está tudo sempre evoluindo, não, o Instagram está sempre mexendo em tudo, não aprenderam a adequar o cérebro ao uso da comunicação digital. A maioria. Então elas trocam. É prático mandar uma mensagem. Pô, antigamente, eu ia na sua casa para te abraçar pelo seu aniversário, eu ligava para você, né? Agora passou uma mensagem. Entendeu? Então, assim, as pessoas não estão percebendo o timing de usar uma comunicação, usar outra. Isso tem tudo a ver com inteligência emocional, porque se você não tiver com baixa inteligência emocional, estiver irritado, seu cérebro vai dizer, passa mensagem. E se você estiver bem, né? Aí é igual, não sei se era o Pluto ou o Pateta, que essa coisa antiga, né? Tinha um diabinho e um anjinho do lado. É o nosso diálogo interno. Um fala, faz, outro não faz. Reclama desse tutor, não reclama. Mas só que a tendência é ser negativo. Então, o médico veterinário, cada desafio é uma adversidade. Nunca ache que o que acontece com você só é com você ou só com a sua profissão. Fábio, como que você vê assim uma estratégia boa para lidar com essa coisa da negatividade? Eu comento aqui com os alunos, eu ensino aqui no Instagram, você como expert nesse assunto vai poder orientar melhor. Quando a gente foca no negativo, eu dou sempre exemplo assim, você vete do meu coração, você atendeu 10 clientes naquele dia, foi 10 clientes top demais, foi muito bom, foram agradáveis, foram educados, te pagaram bem, você ficou super feliz. Teve um dos 10, ou o 11º, que não foi bom, que foi grosso, pediu desconto, reclamou, não sei o que, o nosso foco vai para onde? Nosso foco vai para esse 11º e fica o dia todinho corroendo aquela informação negativa, O que eu faço aqui, Fábio, para a gente tentar desviar disso? O que acontece? Incentivo... O que acontece? O que está envolvido aí é uma emoção primária. Quer dizer, assim, as 7 emoções são primárias, mas tem as primárias das primárias, que são medo e raiva. E elas são tão específicas e são tão peculiares, porque elas fazem parte do nosso sistema de sobrevivência. Fuga e ataque, que eu comentei até agora há pouco, né? Fuga, medo, ataque e raiva. Então, fujo do cliente, atende você. Aquele cara, eu não quero.
Entendeu? Ou então eu ataco o cliente porque ele falou, não, porque eu vi no Google, você é médico veterinário? Entendeu? Então, assim, essa reatividade e esse armazenamento do negativo com um potencial muito mais alto, sem ele ter do que o positivo, como você bem falou, de 11 você selecionou uma, é porque, como o medo é a emoção principal, o cérebro tem uma tendência a ter um diálogo interno pessimista. Então, antes de você fazer análise, antes de tomar decisões, eu sugiro que as pessoas busquem, pelo menos, mais uma opção em relação ao que elas estavam planejando. Porque primeiro que dá tempo de não tomar uma decisão por impulso. E depois dá tempo de você comparar. E eu uso muito nas aulas, eu acho que até na sua aula eu usei, que já uso há bastante tempo, 4 perguntas que o Ben Carson, que é um médico, né, a referência mundial em separar gêmeos siameses, e ele sempre foi muito criticado no início, só no início, no início, que eu falo sempre, né, criticado no início porque teve óbito, nem tudo deu certo, mas é complexo o que ele faz. Então ele criou 4 perguntas. O que eu ganho se eu fizer isso? O que eu perco se eu fizer isso? O que eu ganho se eu não fizer isso? O que eu perco se eu não fizer isso? Podemos trocar o fizer? Se eu não enviasse a mensagem, se eu mandasse a mensagem. Se eu ligar ou se eu não ligar. Né? Então, a grande questão é que quando ele faz essas perguntas para ele permite que você tenha uma diminuição da atividade das amígdalas do cérebro, que estão processando ali o medo e lembrando só do negativo. Por isso que a gente gosta de... Por isso que o ser humano gosta de notícia ruim. Tem um documentário sobre altruísmo que mostra o Katrina e mostra no mundo inteiro só pessoas saqueando o mercado. Aquilo ali era 1%, não mostravam filas quilométricas de pessoas se ajudando para pegar um galão de água. Então, o cérebro busca a reportagem negativa. O cérebro buscou durante a Covid a Rede Globo o dia inteiro passando quantos morreram. E o cérebro busca essa negatividade quando ele faz uma análise no final do dia, sem a inteligência emocional, botando o peso alto em 1 no lugar de 10. E outra coisa, será que aquele 1 ruim foi ruim? Porque se ele voltar, foi bom. Você aprendeu e você ainda lidou com alguém que você chamou de arrogante. E você entende que o arrogante é o inseguro. E se você cativar o arrogante, olha, fidelização é uma coisa muito difícil de acontecer. Mas os clientes que mais a gente fideliza são os arrogantes. Porque ninguém aguenta eles. Todo mundo despacha. Aí quando Fábio, você... esse tipo de cliente, o mais difícil, o mais complexo, o mais cri-cri, o que é mais seletivo, quando ele te indicar, você vai ter um super valor a indicação. Porque todo mundo sabe que ele é seletivo, que ele é... Então, se ele indicar você para alguém, então fideliza esse cara. Se você fidelizar esse cliente, você está com muitos clientes depois que ele vai indicar. Exato. Primeiro passo dentro da inteligência emocional, não ser reativo, não bater de frente. Segundo passo, cara, assim, foi o que eu disse, eu até me perdi aqui na hora e não terminei. Quando eu voltei nessa clínica uma vez, numa outra clínica que eu tive um problema, as pessoas disseram, não, porque assim, poderia ter escolhido não estar aqui. Eu falei assim, eu acho que esse assunto não veio ao caso, porque eu reclamei, mas eu estou aqui. Se eu estou aqui, é porque eu quero o serviço de vocês. É igual o doutor Google. O cara fala, entrei no Google e vi lá que meu cachorro, fiz um post de inteligência em venda só para veterinário. Aí botei assim, não, tem também veterinário. Aí minha mulher fala no fundo, doutor, meu cachorro está com sinomose. Aí eu botei tudo vídeo montado no Canva. Aí o médico fala, não, ele está com uma infecção intestinal. Quer dizer, o não na resposta é algo que a gente não percebe, mas a gente carrega o não como um tipo de trauma por causa da fase oral, que a gente no berço, quando a gente botou o primeiro brinquedinho na boca, chegou quem criou a gente, não. Então, todo não na resposta quer dizer, não, seu burro, está com infecção intestinal. Desculpe a palavra aqui, chula. Mas cuidado com o não incisivo na resposta, e ele tem uma relação muito grande com essa reatividade. Quando você responde muito não, você está muito reativo, com a amígdala muito mais ativa do que as áreas frontais do cérebro, que controlam. Quer dizer, tem que haver um equilíbrio, uma homeostase de atividade da amígdala, porque ela tem sempre que ficar em alerta, porque você pode levar um tombo numa escada, por exemplo, porém, ela tem que liberar uma outra área
que é o hipocampo, que está no sistema de emoção, que libera uma outra área que produz dopamina, que ativa uma outra área até... Você vê, é tudo muito rápido, mas pode não acontecer. Então, a inteligência emocional, se você vê cursos aí, faça isso, faça aquilo, não pode confundir uma neurociência, né, uma vertente da neurociência, com um curso pronto. A inteligência emocional não tem planilha, não é conclusiva, ela é evolutiva no sentido da pesquisa. Então, cuidado com a reatividade, mas você tem alguns sinais. Tá? Tô falando muito não na resposta. Como é que está a sua mão esquerda? Pô, mas eu não sou canhoto. Tá? Se sua mão esquerda está travada o tempo todo, você está com raiva. E olha que interessante, o bebê acabou de sair do útero, ele, quando está com fome, eles têm várias modalidades de choro. Está com otite, não, está com fome, a mão de raiva. Pô, não vai me dar comida, não? Quer dizer, olha quanta informação a gente recebe do tutor e quanto a gente passa. Por isso que a primeira impressão pode ser que fique. Aí não venha também, aí essa questão toda que você fala do veterinário. Poxa, o cara está estressado, fazendo plantão, está cansado. Cara, pega a energia que você tiver e sorria verdadeiramente, porque 3 sorrisos falsos consecutivos, o cérebro não vai te dizer por que não gostou daquele cara, mas o cliente não volta. Sorriso verdadeiro, gente, tem lá no meu perfil, é a contração só embaixo da musculatura, do músculo orbicular dos olhos. A gente chama de sorriso de Duchenne. Então, quando eu paro para me focar, por exemplo, na linguagem não verbal, na variação tonal e interagir com o tutor, eu estou com a amígdala menos ativada, apesar de ela ser a captadora da informação. Só que eu não vou interpretar de maneira errada. Agora, na hora do perigo, tudo que a amígdala capta, a visão nem funciona direito. Porque você tem que se salvar. Vamos supor, você vai atravessar a rua, sente que vem algo na direção na contramão, você vai olhar para ver se é bicicleta, se é moto, se é carro. Não, você pula para trás, depois você olha. Então, esse sistema funciona muito bem nesses momentos e funciona muito mal quando o médico veterinário fica com raiva de 1 no meio de 10. Quando o médico veterinário reclama do Dr. Google. Quando o médico veterinário reclama porque o cliente fez uma pergunta. Quando o médico veterinário fica com raiva porque o cliente falou: eu tenho em casa esse medicamento, pode ser? Ele não está depreciando o seu conhecimento. Ele é o homo, como nós somos, que eu falei no terceiro, econômicos. O homo econômicos vem de neuroeconomia, que é um componente da inteligência emocional, porque nosso cérebro tende a tomar decisões econômicas, rápidas e imediatistas, para economizar energia. Então, quando o tutor fala tá caro, cara, não se magoe, não está te depreciando, é o homo econômicos. Porque ele quer aquela mágica, ele quer o bom e o barato, e não vai ter. Agora, ele fala que está caro, está no seu consultório, pagou, voltou. Cara, deixa ele falar. Ou então, aí vem a questão das 2 opções, Felipe. Ou então fique se atormentando, como você bem falou, o dia inteiro remoendo isso. E outra coisa, de preferência, para piorar, chega em casa e desconta na família. Porra, atendi um cara que... sua mulher, o seu marido, mas você atendeu quantos? 11. Mas você está falando de 1. E os outros 10 foram assim? Não, foram ótimos, mas esse acabou comigo. Se acabou com você, não foi ele. É você que está acabando com você mesmo, porque ninguém joga a gente para baixo, a gente que se joga. Então não é um cliente que vai fazer a minha vida piorar ou estragar o meu dia e o prazer do meu trabalho. E não conheço, é impossível. Não conheço um médico veterinário que não ame o que faça. Agora, eu fico muito triste quando eu vejo o médico veterinário cansado da profissão por ele não ter planejado com antecedência. E como eu falo também da gerontologia, pensem vocês agora, recém-formados, como vocês querem chegar na minha idade. Hoje eu estou com 61. Hoje eu postei lá na academia. Eu não fiz meus 10 quilômetros hoje não, mas botei a 4% de inclinação, fiz 8 quilômetros, em 45 minutos. Quer dizer, cada um faz o que gosta. Agora, eu não tenho, graças a Deus, nenhuma limitação. Se tiver, vai ser uma fatalidade. Como você se alimenta porque você faz plantão? É o que está. A geladeira vira uma vitrine, igual na época da Covid, né? Todo mundo engordou porque abria, não tinha que fazer abrir a geladeira. Então, quem trabalha em plantão, quem trabalha numa rotina muito corrida, sabe? São coisas que a pessoa está nova, não sente nada. Mas quando fica mais velha, eu como regradamente, desde os 15 anos. Eu faço atividade física desde os 15 anos. Então, eu tenho muita preocupação com o envelhecimento da galera jovem, porque ela está numa síndrome de... Assim, outro dia, minha cunhada, fisioterapeuta,
Eu mando para ela vídeo de 1 hora, ela assiste tudo. Eu mandei pelo Instagram, de propósito, um vídeo de 1 minuto. Ela ficou bom, mas ficou meio longo. Olha o que eles fazem com a cabeça da gente. Porque quando você está com o celular na mão, você vai no YouTube, você não está preocupado com o tempo. Quando você vai com o Instagram, o seu cérebro instintivo, que o Instagram já está instalado lá nele, teoricamente, já que diz 1 minuto é muito. O cara olha. Aí eu me preocupo em fazer um vídeo de 58 segundos. Já fiz testes. O mesmo vídeo de 58 segundos deu o dobro de visualizações do que o mesmo vídeo com 1 minuto e 1 segundo. Olha que coisa bizarra. Então, assim, esse imediatismo está em tudo quanto é canto. Mas, resumindo, Homo ludens, mantém o lado lúdico. Homo faber, produza. Está jovem, vai fazer plantão, vai fazer estágio, não se sinta depreciado, desmerecido, mas saiba o momento onde você tem que dar um passo, onde você tem que subir mais um degrau, porque aí é aquela questão do título da live, porque a gente tem hoje um número muito grande de faculdades e médicos veterinários se formando. Se unam no sentido de manter a imagem da profissão sempre muito qualificada, e nós temos isso e temos que preservar. Bom demais, bom demais. Sabe o que eu falo aqui, Fábio? Pra gente, o que falta para o colega é a comemoração. Quando a gente foca no negativo, a gente esquece de comemorar as pequenas coisinhas. Exato. Pequenas coisas. Um cliente que entra em contato comigo, eu devo comemorar essas coisas, Sim. gente. A gente precisa comemorar esses avanços. Sim. É sempre legal a gente se comparar. Você se compara com você de ontem. É 1% por dia que você está evoluindo. Se compara com você ontem. Ontem você estava pior do que hoje. Hoje você está melhor. Hoje você está evoluindo. Exatamente. Então se compare e comemore. Eu sei que é clichê falar isso, né? Por exemplo, comemorar que você acordou, que você está respirando, que você está Mas vivo. é verdade. Isso é verdade. Mas falando da profissão, comemorar que um cliente te perguntou alguma coisa, que você teve um resultado, um micro resultado, que você ganhou mais hoje do que ontem. Essas pequenas comemorações devem ser feitas o tempo todo para evitar esse negativo. Oi? Exato, não, estou reforçando, o tempo todo mesmo. Porque assim, nós, quando tomamos esse conhecimento do diálogo interno mais negativo, aí agora quem está assistindo a gente aqui não tem jeito, quem vai assistir depois. Agora, as pessoas têm as escolhas, se elas não sabiam disso. Elas é que vão escolher, acho que a gente combinou, né, para pegar a mesma taça. Mas elas é que vão escolher se elas vão adotar a interpretação do diálogo interno pessimista ou se elas vão perceber que o cérebro está guiando, mas você, não, cérebro, nesse momento eu que dou o comando. Porque o cérebro já dá 80% dos comandos para a gente. Todo o metabolismo, regulação da temperatura da pele, até o sol, a glândula pineal, ela entende que com o pôr do sol tem que produzir melatonina. Olha que coisa mágica. Agora, já que ele faz isso tudo por nós, cara, faça alguma coisa diferente todos os dias. E outra coisa, cada problema é uma oportunidade. A gente vê o exemplo do Japão, depois da bomba atômica, e, novamente, é uma escolha. Ou eu entendo que aquele cara chato é um problema, ou eu entendo que eu estou aprendendo a lidar com um cara chato e é uma oportunidade. E, de repente, eu descubro que, no final, que o chato sou eu, não é ele. Porque eu estava competindo. Por que o médico veterinário vai querer mostrar para mim que ele sabe o que ele já sabe, como eu não estou sendo médico? Não. Aconteceu isso já com engenheiro, na época do Sebrae. Não, que a gente tem que ser técnico. Porque o cliente foi, cara, mas ele sabe que você é engenheiro, porque o técnico fica caro e ele não entende. Não, é bizarro. Olha, eu fiz um projeto, ele me mostrou uma casa em Petrópolis, em Friburgo. Fiz uma casa maravilhosa, só que tinha pouco espaço para a escada, para o segundo piso, e eu consegui fazer um projeto com uma ergonomia tão perfeita, e o cara botou uma escada de caracol. Você acha que ele botou escada de caracol por quê? Para pagar mais barato. Eu falei, não. Ele achou a ergonomia uma coisa muito cara, porque ele não entendeu o que era ergonomia. Agora, se você falasse para ele o seguinte, olha, eu projetei uma escada que pode subir adulto, idoso, criança, subir e descer no escuro ou no claro, que ninguém vai cair, porque ela foi toda projetada para segurança. Isso é ergonomia. Aí você estava traduzindo o termo técnico. Verdade. Entendeu? Então, assim, são coisas muito simples que a intenção, muitas vezes, quando se usa o termo técnico, não é mostrar que sabe. É o automático, porque eu falo uma linguagem que eu estou habituado a falar,
Mas, de repente, eu percebo que eu estou falando coisas que... Eu vou dar aula agora para alunos, na semana que vem, de psicologia, que eu dou todos os anos, de inteligência emocional, de linguagem... Porque não está na grade curricular, a linguagem não verbal e a inteligência emocional. A primeira vez que eu cheguei, há 4 anos, eu percebi as expressões de que, assim, eu falei, professora Ruth, então, o que ela, Fábio, está muito profundo na neurociência, a gente só tem um período. Quer dizer, não está na grade curricular, não tem formação superior para a linguagem não verbal e inteligência emocional. Então, por isso que na Cadepol eu sou o único que dá aula dessas matérias sem ter nível superior para elas, entendeu? Mas todas elas, linguagem não verbal, variação tonal, análise linguística, tudo isso aí faz o médico veterinário ficar mais perspicaz, mais persuasivo, positivamente falando, que às vezes as pessoas veem pelo lado pejorativo, mas o ideal é que houvesse uma unificação, sabe? Que eu soubesse que tal clínica mudou de lugar, mas se eu for na outra, do Dr. Felipe Cambruzzi, eu vou ser tão bem atendido. Então, essa unificação de qualidade, porque está havendo uma proliferação muito grande desde a Covid, é que ela não pode acontecer só pela quantidade, ela tem que acontecer pela qualidade. Essa é a minha preocupação. Você pode dizer, pô, Fábio, mas agora vai ter mais curso para você. Não. A quantidade não é proporcional. Eu vendo bem, graças a Deus. Mas a quantidade que surge de clínica é desproporcional ao que surge de treinamento. Porque as pessoas acham, como no Sebrae, eu tenho dinheiro, eu monto uma clínica, meu pai mandou para mim. Cara, você é um microempresário se você tem empresa. E se você trabalha para uma clínica, seja CLT, CNPJ, e você aceitou aquele vínculo, para de reclamar. Eu conheço gente, pô, fulano tem carteira assinada, eu não tenho. Eu falei, pô, mas você aceitou ser MEI, aceitou ser Eireli? Então, cara, vai em frente. Entendeu? Então, assim, eu percebo as reclamações, inclusive, Felipe, por esse negativismo no cérebro, até de coisas que as pessoas aceitaram, se propuseram a se comprometer, depois querem voltar atrás. Então, eu vejo o processo seletivo com o médico veterinário que eu já fiz, que eu vi que ele estava mentindo o tempo todo pela linguagem não verbal, pela linguística, né? E eu sabia que ele não ia no outro dia. E estava o dono da clínica junto e ficou entusiasmadíssimo. Aí no final, aí o que você achou? Eu falei, ele não vem amanhã, tá? Ele não vem trabalhar. Que isso? Mas ele falou isso? E eu falei, tudo que ele falou, nossa, teve uma hora que ele falou alguma coisa assim, ele falou assim, não, assim, aqui o fato da clínica ser pequena, para mim, não é incômodo nenhum. Cara, quando ele falou aquilo, ele começou a dar outras deixas. Igual o cara que liga para você e fala, olha só, eu não quero te vender nada não. Ele já está avisando. Olha só, sinceramente falando, talvez não tenha sinceridade aí. Então, estou dando umas brincadeiras aí de análise linguística, e tem uma no meu perfil daquele Márcio Smelling. O repórter pergunta para ele, algum dos seus atos pode ser considerado assédio sexual? Ele, que eu saiba, não. Que eu entenda, não. Porra, cara, se denunciou, né? Porque com essas duas... O cara, assim, isso é estatística, tá? O cara que comete e passa por uma acusação como ele está passando, vai falar imediatamente não. Então, não, com raiva. Agora, que eu saiba não, significa o seguinte, se aconteceu, eu não percebi. E que eu entenda não, se aconteceu, não foi minha intenção. Entendeu? Só que isso é um pedacinho só. Eu analisei a reportagem inteira, por isso que eu estou fazendo essa afirmação, que é muito grave você afirmar. Mas viram que a inteligência emocional ela tem muitas, a amplitude é muito grande. Então, saber usar na hora certa, da forma certa. Mas o principal, Felipe, que é o que você passa para os seus alunos, ganhem dinheiro, galera, ganhem dinheiro, mas trabalhem muito no início, trabalhem muito, muito, e não é porque faltou energia, porque tem que chegar uma hora que você tem que mostrar para o mundo que todo aquele trabalho que você fez, remunerado ou não, mal remunerado ou não, independentemente disso, você trouxe experiência. Então, está na hora de galgar mais um degrau e ganhar uns 10K. Bom demais. Eu sempre falo que a gente não fica bom antes de fazer, a gente faz Sim. até ficar bom, né? E isso não é demérito nenhum, Sim. não é feio ganhar dinheiro, igual você falou. A gente precisa de qualidade de vida, o médico veterinário precisa, merece isso, ele estudou muitos anos. Fábio, a gente poderia ficar aqui falando de inteligência emocional a noite toda. Aí né? não acaba nunca. Deixa eu só dar um finalzinho dentro do que você falou. Cuidado que aquela transformação do instinto de perpetuação da espécie que a gente não põe em prática com o filho, mas põe pelo status social, destruiu
Não em todos, sem generalizar, mas é o que eu estudo na gerontologia, e isso é muito triste, Felipe, porque enquanto a gente vê a expectativa de vida aumentar, a gente sabe que ela poderia aumentar muito mais, porque simplesmente no meio que a gente vive, em centros urbanos, o lazer de 80% a 90% das pessoas, sabe qual é? Ir para o shopping e fazer o consumo. O lazer virou consumo. Então, o lazer, o consumo, quer dizer, não é lazer, claro, e o consumo é uma válvula de escape pela repressão da libido que o Freud tanto falava, que muito psicólogo é contra, só que o Freud está na neurociência. Né? Id é o reptiliano, ego é emoção, o sistema de emoções, e superego as áreas frontais e pré-frontais. Então, quando você passa muito tempo trabalhando, plantão, sabe, não está ganhando bem, rala, trabalha, por que você está investindo? Aí, de repente, quando você ganha o primeiro salário ganhando bem, muda de emprego, gasta tudo. Por quê? É o consumismo, é uma válvula. Aí vem aquelas desculpas, né? Eu mereço, né, cara? Porra, eu trabalhei muito para isso. Mas, assim, na primeira semana do mês você já está sem dinheiro. Eu vejo isso acontecer em todas as profissões. Então, cuidado com. Quando houver pressão, busca o lazer para descarregar a pressão. Agora, se você atrelar a pressão, o consumo, aí você é 100% homofábio e não vai ser feliz com a profissão, nem vai envelhecer bem. Tá bom? Legal demais. Inteligência emocional é uma coisa muito legal de a gente falar, né, Fábio? Muito. Você como especialista nisso, neurociência, o que você deixaria de recado, assim, final para a galera, por exemplo, pensando no cara que está começando agora recém-formado, ou até aquele formado há 20, 30 anos, Sim. que ele pode, que tanto o recém-formado quanto 20, 30 anos formado, que ele pode usar no mercado de trabalho quando ele entrar para o mercado de trabalho ou quando ele se depara com algum problema, alguma situação, mentalmente falando. Você tem alguma mensagem para esse profissional, para esse veterinário? Tem. Primeiro de tudo, se conecte, seja digitalmente, que a Covid provou que isso é possível, né, Felipe? A gente nunca se viu e está aqui pela segunda vez, já dei aula para a sua turma. Então, primeiro de tudo, se conecte com pessoas que queiram crescer, que queiram evoluir. Eu tenho um amigo que eu adoro ele, mas eu não indico ele para emprego nenhum. Então, eu sei até que momento eu posso estar com ele e em que momento eu não posso estar com ele. Certo? Boa. E outra coisa importante, não ache que a sua dor é maior do que a dos outros e que o que acontece no seu segmento só acontece no seu, porque na essência é tudo igual no que diz respeito, tirando a questão do conhecimento, da especialização, das formações, são seres humanos atendendo seres humanos e ainda envolvendo um terceiro que virou filho e cada vez mais, que é o pet. Então, não ache que o seu problema é único e não ache que acontece só com você. Porque com outros formatos, os problemas que você hoje entende como problemas podem ser grandes oportunidades de aprendizado que se repetem em todos os segmentos que eu atuo. Eu atuo em nível internacional, estava treinando no passado o governo de Angola, faço webinar Triamérica Padel, e eu vejo que as coisas se repetem. As pessoas às vezes não acreditam nelas. Nossa, será que o cliente vai comprar esse produto? Está tão caro. Falei, pô, mas antes do cliente reclamar que está caro, você já disse que está caro. É claro que... Né? Aí vem outras questões que não dá tempo aqui, né? De qual lado a gente estimula primeiro do cliente para passar o valor depois do preço, mas tem uns posts lá no meu Instagram para eles verem depois. E quem quiser, Felipe, meu WhatsApp está à disposição. Tá? Eu não cobro para atender pelo WhatsApp, nem para conversar e adoro falar. Então, Bom demais. Bom demais. Sigam o Fábio, turma, porque o Fábio tem conteúdo demais lá no Instagram dele. Colocam para seguir. Fábio.nemer ou Nemer.Fábio? Fábio.nemer. Fábio.nemer. Tá aqui, é só apertar, depois vocês seguem. A gente te agradece, Fábio, do fundo Obrigado, do coração, eu que agradeço também. por esse tempo aqui com a gente. É um prazer e uma honra ter você aqui de novo com a gente, trazendo todas essas novidades, essas orientações, essas estratégias novas para o mercado de trabalho veterinário, contribuindo demais com o colega, com a classe toda, com o mercado em si do médico veterinário. Então, gratidão de coração mesmo pelo despender esse tempo aqui com a gente para ajudar a gente mesmo é recíproco isso, né? Essa parceria que a gente tem, a gente gosta de ajudar quem ajuda a gente, então isso é muito bom, Fábio. Isso aí, ó. Obrigado, tá? Tudo de bom.